Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje tá bem diferente, já tem na verdade um tempo, né, que eu não apareço por aqui, mas é porque a gente passou por várias mudanças, inclusive de casa. Mas sobre isso que eu vou falar com vocês no vídeo, talvez no próximo eu possa comentar um pouco mais com vocês. Mas hoje eu vim aqui para poder conversar com vocês sobre um assunto, como sempre, que Deus tem falado ao meu coração. Muitos desses assuntos também ele já falou há algum tempo, eu escrevo, eu anoto, e aí eu venho trazer para vocês também a reflexão. Vocês podem ouvir alguns barulhos à parte, porque eu tô aqui do lado de fora, mas eu acredito que não vai atrapalhar o nosso vídeo. Então, pessoal, hoje eu quero falar com vocês o dia que eu fui reprovada no meu exame de CNH. Hoje eu tenho minha carteira, graças a Deus, mas eu passei de segunda. Mas eu quero falar com vocês sobre a primeira vez que eu tentei fazer o exame. Quando eu fui fazer o exame, eu tava assim, muito nervosa. No segundo também, mas na primeira vez, gente, eu tremia. E a primeira coisa que eu fiz no exame foi a baliza, e eu era super confiante na baliza, e foi ótimo. Passei e fui pra rua. Cara, quando eu fui pra rua, a situação já começou a ficar bem complicada. E aí eu percebo, muitas vezes, até a nossa falha, né, os erros que a gente comete, vem muito do que nós acreditamos sobre nós mesmos, né? Eu já fui pra prova de rua pensando que eu poderia falhar e eu já fui muito nervosa. Eu saí da baliza de uma forma e fui pra prova de rua de uma forma completamente diferente. E aí, quando chegou a minha vez, tinha um examinador dentro do carro que tava com o braço assim pro lado de fora, um óculos escuro. Tinha acabado de sair uma pessoa, né, de fazer o exame dela, e ele gritou: "Próximo!" Gente, bem estilo caricato, né? Bem desenho animado, desse jeito assim. Quando eu vi aquilo e eu era a próxima, eu comecei a ficar muito mais nervosa. E aí eu falei, ah, meu Deus, não falei, né? Pensei, socorro, Jesus, me ajuda, porque eu não sei, eu acho que eu não vou conseguir. E aí eu entrei no carro, né? E a partir tremia, assim, né? Tinha o examinador esse na frente, né? Que tinha falado. Tava sentado do meu lado e tinha um atrás também. E minha perna tremia demais. Tremia tanto que o carro morreu. Sim, que o carro morreu antes de eu tirar ele do lugar. Mas me deixaram prosseguir. Eu acho que tem um número aí de quantas vezes você pode deixar o carro morrer, se não me engano, são 2. E aí eu saí com o carro, beleza. E eu cheguei numa esquina onde tinha uma rua que descia e uma rua que subia. Eu olhei pra cima, nenhum carro, olhei pra baixo, nenhum carro. E aí eu comecei a deslocar o carro, olhando pra cima. Mas quando eu fui deslocando o carro, eu não vi que tinha um outro carro que tinha entrado na rua adjacente. Estava subindo. O próprio examinador pisou no freio. E aquilo eu já sabia, né? Quando o examinador tem que interferir na sua prova, você já falhou. Ele, com óculos escuros, né? Disse apenas: vira aqui, por favor, e desce o carro até aquela parte. Que é justamente onde os carros ficam estacionados, né? Para outras pessoas poderem pegar. E aí, gente, na hora que ele falou isso, primeira coisa, todo o nervosismo que estava em mim foi embora. Porque naquele momento eu percebi que ele tinha falhado. Segunda coisa foi que, naquele momento, uma indignação muito grande tomou conta de mim. E eu nem comecei a fazer a prova exatamente e já tinha sido reprovada, entende? Então eu virei o carro assim bem rápido, já fui descendo. O próprio instrutor, né, o examinador disse: vai com calma. Cheguei em casa, só eu e o Rafael. O Rafael foi comigo nesse dia. A gente chegou em casa e eu só disse: eu quero ficar sozinha, e me tranquei no banheiro. Ali eu chorei, gente, chorei muito mesmo. Aquele sentimento, né, de fracasso misturado com uma culpa, né, porque é aquela coisa, você pagou por aquilo, você treinou aquilo, você muitas vezes sabe fazer aquilo, mas na hora de colocar realmente os seus conhecimentos para jogo, muitas vezes o nervosismo não te deixa, a mentalidade do fracasso te atrapalha. E aí aquela sensação da rejeição enorme, né? Fui rejeitado, não passei. Mas enquanto eu tava nessa situação ali no banheiro, o Espírito Santo ministrou algo no meu coração enquanto eu tava ali chorando desesperadamente por ter sido reprovada na prova de direção. Enquanto eu tava chorando, me sentindo mal, me sentindo culpada e rejeitada, o pensamento que me veio na hora foi: olha só, você tá tão chateada, né? Você tá tão triste porque você foi rejeitada por uma prova e por uma pessoa que você não conhece, né? Você não sabe quem é. E ele tinha autoridade para dizer se você podia ou não podia dirigir, e você tá desmoronando, né?
Porque essa pessoa que você nem tem ligação disse que você não podia, porque você recebeu um não, porque você foi rejeitada. Agora imagine lá no dia do julgamento, as pessoas que vão receber um não de Deus. Imagine se você recebesse um não de Deus. Gente, se eu já tava triste, aquilo ali foi pra acabar de vez comigo. E eu chorei mais desesperadamente ainda, né? Oh Deus, que terrível. Se eu me sinto assim por um homem que eu nem conheço. Imagine naquele dia, aonde o Senhor vai separar, né, os justos dos ímpios. Vai colocar as ovelhas de um lado e os bodes de outro e vai dizer para aqueles que são rejeitados: vocês não podem entrar. Gente, isso foi muito assustador pra mim, isso foi um alarme que, assim, até hoje, né, tem 2, 3 anos, talvez, de carteira já, quando eu passei na segunda vez, eu estava grávida do Judá e era início da gestação. Então, assim, já tem alguns anos e eu lembro direitinho da sensação de estar lá no banheiro chorando e pensar nisso, que se foi ruim ser rejeitada por um homem, que dirá ser rejeitada por Deus. E isso me fez pensar que as coisas daqui, as coisas deste mundo são tão pequenas, são pó, elas vão passar, sabe? Mas aquilo que vem depois, isso sim não se pode medir, não se pode comparar com nada do que a gente tem aqui. Porque essa vida que é passageira, ela vai passar. Né? Nós temos nossos altos, nossos baixos, não significa que você não pode ficar triste, que você não pode ficar decepcionada, mas significa que a sua vida não pode ser pautada nessas coisas, você não pode colocar o seu valor nessas coisas, você não pode esperar o melhor aqui, porque aqui a traça e a ferrugem elas vão consumir, mas o que vem no futuro, o que Deus tem preparado para nós, isso nunca vai se extinguir, isso nunca vai acabar. E eu tenho certeza que as leves e pequenas tribulações nessa presente data, nessa presente época, não se podem comparar com aquilo que há de vir. E olha que quem disse isso foi um homem, Paulo, que passou por tremendas tribulações, que foi encarcerado, que foi chicoteado inúmeras vezes, foi dado como morto por ter sido apedrejado, foi rejeitado por inúmeras pessoas, foi rejeitado pelos fariseus, que eram as pessoas com quem ele se identificava antes, e quando ele se tornou cristão, as pessoas também não acreditavam, obviamente, né, que ele tinha se convertido, porque ele era um grande perseguidor. E ainda assim, ele gastou sua vida ficando em prisões por tanto tempo, ministrando a tantas pessoas. E ele mesmo disse que essas aflições do tempo presente não se podem comparar com o que há de vir. E como eu disse para vocês, vai chegar um tempo em que o Senhor vai separar, né? E que isso é uma coisa importante, que vocês entendam, que eu entenda, que não somos nós que julgamos quem é justo e quem é ímpio, né? Não somos nós que julgamos quem está ali, às vezes, no meio da igreja, né? Porque nós sabemos que ele cresce joio e trigo junto. Nós lançamos as redes, né? Nós somos semeadores do evangelho, nós pescamos essas pessoas, mas quem vai fazer a separação no final das contas é o próprio Deus, é Ele que conhece a intenção do coração, é Ele que julga retamente, né? A intenção e o peso de cada uma das decisões que nós tomamos. E eu quero ler para vocês o que o próprio Jesus diz lá nessa parábola da divisão de ovelhas e bodes em Mateus. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. E um pouco mais para frente ele vai dizer: em seguida o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Com isso, eu quero dizer para vocês que aqui nessa terra a gente pode refazer as coisas. Nós falhamos, mas nós podemos fazer de novo, nós podemos ter o sucesso, nós podemos nos reerguer de situações que nos derrubaram, nós podemos pedir perdão e ser perdoados, nós podemos ouvir o perdão e oferecer o perdão de volta. Nós podemos fazer de novo aqui, mas vai chegar um tempo em que isso não mais será possível. Vai chegar um tempo em que, se nós não nos arrependermos, não haverá mais tempo de arrependimento. Se nós não pedirmos perdão agora, não haverá mais tempo de ser perdoado. Não será mais possível ser perdoado. Os erros que nós cometemos, nós não poderemos nos refazer deles para fazer certo. Vai chegar um tempo em que tudo isso vai acabar. E aí sim, aqueles que estão ao lado do Cordeiro, como o próprio Jesus diz,
Quem não ajunta, espalha, né? Então, quem não está ao lado do Cordeiro, quem não está ajudando na expansão do Evangelho, quem não escolheu viver uma vida em santidade para estar com Ele ali no final, para honrar o nome dele, essas pessoas provavelmente serão separadas, como o próprio Jesus disse. Então, o que vai restar é somente o Senhor e aqueles que com Ele estarão. E a minha pergunta final para esse vídeo, para você que está vendo, é: e você? Você consegue imaginar em que lado o Senhor te colocará? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer com o coração aberto, sabe? Diante do Senhor, para que a gente possa sondar mesmo as nossas intenções, nossas atitudes de vida, para que a gente saiba, para que o Espírito Santo tenha abertura para poder falar aos nossos corações: olha, você está pecando nisso você está errando, você não está se arrependendo, Deus está te dizendo, não faça isso e você continua fazendo. Há tempo de arrependimento, há tempo para se voltar para o Senhor. Então, eu peço que em nome de Jesus, você escute o Espírito Santo. Se há algo para se arrepender, que você se arrependa e conserte o quanto antes. Porque o tempo está próximo, nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor vem. Mas Ele vem. A gente não pode viver como se isso não fosse acontecer, como se o Senhor, vai ser muito tempo ainda, eu posso viver aqui relaxadamente. Existe uma outra parábola que o próprio Jesus contou também, que será como um ladrão, né? Que se você soubesse o dia e a hora que o ladrão viria, você não deixaria sua porta aberta, destrancada, você não deixaria os seus bens abertos, né, para que ele viesse roubar. Mas o ladrão, ele vem quando ninguém sabe. E é bem assim o dia e a hora do Senhor, é quando ninguém sabe. Vai estar todo mundo vivendo tranquilamente, se dando em casamento, vivendo cada dia como se fosse, né, eterno. E aí o Senhor virá. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele nos guie pela vereda dos justos, né, pelo caminho da justiça, para que no final, naquele grande dia, nós estejamos junto com Ele, do lado direito, do lado das ovelhas. Espero que esse vídeo tenha falado com vocês, assim como essa situação falou comigo. Eu espero vocês no próximo vídeo desse canal. Espero que o Espírito Santo tenha falado com o coração de vocês. Se você lembrou de alguém, envie esse vídeo também para que o Senhor possa falar com ele, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!